tem uma matéria que nós publicamos lá no nosso site, tratando justamente sobre essa questão da precarização, mostrando que boa parte dos brasileiros tem vivido de bicos. É aquela velha máxima do Bolsonaro na campanha, que disse que os trabalhadores tinham que escolher entre mais direitos ou mais empregos. E a máxima dele tem sido menos emprego e a precarização do trabalho aumentando. Então, de acordo aqui com os dados, no ano de 2019 e 2020, o trimestre, né, do segundo trimestre de 2019 com 2020, mais de 2 milhões o número de brasileiros sem carteira assinada ou qualquer vínculo formal com remuneração máxima do salário mínimo por mês de R$ 1.100. No segundo trimestre de 2019, esse contingente representava 48,2% dos trabalhadores que atuavam por conta própria. Hoje já é a mais da metade. Essa tendência tende a aumentar, né? E o problema é o seguinte, né, Daiane? Essa turma tem um problema hoje, que é mais mal remunerada, quem vive de bico é mais mal remunerado, e tem um problema lá na frente, porque não está contribuindo para a aposentadoria, não vai ter acesso, né, àquela proteção quando ela não vai encontrar mais emprego. E cada vez mais, com essas mudanças tecnológicas que estão acontecendo, com essa uberização e com esse enorme exército de reserva que a gente está criando, o sujeito com 50 anos de idade que perdeu o emprego nunca mais arranja emprego. Então, assim, a gente tá com uma bomba relógio na mão e que já começa a dar sinais de que a explosão é enorme e está acontecendo já, né? Então, o problema do bico é esse. E aí, agora, o que eles querem fazer? E quando a gente fala, fica parecendo assim, não é possível, Eduardo. Você leu errado, né? Os caras não estão querendo fazer. Estão querendo agora diminuir a idade para poder fazer bico para 14 anos. Que você, com 14 anos, você pode ser jovem aprendiz, tem que estar na escola, tem aquele... Não, agora estão querendo colocar o de 14 anos para poder trabalhar temporário também. Estão querendo meter o de 14. Agora você imagina a situação. Você pegando agora eu chego a quase falar crianças de 14 anos, porque sim, 14 anos é praticamente uma criança, e colocando essa galera toda, que está assim, passando fome, jogando ali no mercado de trabalho para poder ficar trabalhando de bico, indo de um para outro, para outro. O que as pessoas esperam que essas crianças vão ser? O que essas pessoas esperam que essas crianças vão ser? Né? E aí a ideia deles de fazer isso, a gente acha, poxa, é muita maldade, né? Mas pelo menos eles estão querendo que as crianças recebam um salário. Não é para pressionar mais ainda o mercado de trabalho para o custo da mão de obra ficar ainda mais barata. Porque se tivesse faltando gente para trabalhar, porque a economia estava bombando, mas já está sobrando um monte de gente para trabalhar. E aí eles pegam agora as crianças e colocam as crianças para poder trabalhar de bico, formalmente, legalmente. Então, o que a gente tem que entender, e eu acho que esse é o recado, essa é a mensagem, né? É que este modelo representado por Guedes não tem limite. É uma frase simples que eu estou falando, mas ela é muito importante. O modelo representado por Paulo Guedes e Bolsonaro é um modelo que não tem limites, porque fica parecendo que agora bateu o limite, mas daí ele vai começar daqui a pouco a falar que não tinha que ter salário mínimo. E aí você vai começar a ter pessoas trabalhando em troca de um prato de comida. Aí daqui a pouco ele vai dizer que não tinha que ter um limite de horas semanais para trabalho. Daqui a pouco... não tem limite. Não tem limite. E não é exagero dizer que não tem limite quando, numa situação que a gente está vivendo, o que as pessoas estão discutindo é uma criança de 14 anos poder trabalhar fazendo bicos. É importante até dizer que essa é uma questão que ela tem um fundo de classe. Uma vez, inclusive, né, eu tive numa atividade na Bolívia com o ex-presidente Evo Morales, que é uma pessoa que eu acredito que fez um governo, para quem conhece a Bolívia, fez um governo com muitos méritos, né? Mas a gente foi debater sobre a questão do trabalho infantil. E o Evo disse que era uma questão cultural, que o boliviano gosta do trabalho, que as crianças bolivianas gostam de trabalhar. E eu perguntei para ele, mas quem trabalha? São os filhos dos mais vulneráveis ou são os filhos dos mais ricos? É claro que são os filhos dos mais vulneráveis, ele falou que eu tinha razão.
E eu estava acompanhado, né, nessa atividade. Eu estava, na verdade, não acompanhado, porque ele estava aqui no Brasil e eu fui para a Bolívia, do Kailash Satyarthi, que é o principal lutador mundial, é prêmio no Nobel da Paz, né, Nobel da Paz, junto com a Malala. E ele estava aqui no Brasil e eu fui para lá, inclusive, representando a iniciativa dele. Então, a gente está... A militância contra o trabalho infantil, ela é global. Eu participo dessa luta em vários locais do mundo, além do Brasil, e a gente não vai permitir que essa PEC passe. Pode ser que passe na CCJ. É importante que todo mundo saiba que a CCJ foi entregue ao bolsonarismo, foi entregue a Bia Kicis, ela tem controle da comissão. Então, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, a tendência é que essa PEC vai passar, mas no plenário eu acho muito difícil dessa PEC ser aprovada, e se for aprovada no Senado, a gente já tem praticamente o bloqueio certo. Então, não vejo que a PEC 18 vá conseguir avançar até a promulgação via Congresso Nacional. Por quê? Porque ela é absurda, Rodrigo. É totalmente absurda. É até importante dizer que, para o combate ao desemprego, que hoje é um problema concreto no país, a gente tem visto aí dados do governo federal que têm sido dados maquiados sobre a questão do desemprego, e ainda assim maquiados, o desemprego é muito grande, as pessoas estão passando fome. A pior coisa que pode acontecer é você reduzir a idade. Além de ser um absurdo em termos de ciência, de direitos humanos, em termos de ciências, né, daquilo que a ciência explica e pesquisa sobre a questão do trabalho infantil. Então, além de ser um equívoco absoluto, em termos econômicos também é contraproducente. Então, a gente vai lutar até as últimas consequências, e eu posso garantir para vocês, é muito difícil que o Bolsonaro ganhe essa.